Boa tarde, pessoal. E aí, pessoal, estão ligados para mais um vídeo com a professora Francisca? Então, vamos lá! Boa tarde, sétimo ano. Então, vamos lá. Preste bastante atenção. Nós vamos aprofundar o nosso conhecimento hoje, né, sobre a questão do PIB. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia entrar nesse conteúdo? Então, vamos sim. Peguem, por favor, o livro Oficina de Negócios de vocês, tá? E a gente vai explicar bem mesmo para vocês. Aí na página 33, vai lá, ligeirinho, ok? Vamos ver aqui. Vamos tentar compreender um pouquinho da economia no Brasil. Ai, professora, economia, mas a gente precisa entender, tá bom? Então, vamos lá. Lá no segundo parágrafo, diz assim, ó, o Brasil, ele é um país de grande potencial econômico, né? E seu território é o quinto maior em extensão do planeta. O que é essa extensão? Essa extensão territorial, né? Então, nós somos o quê? Muito grandes. Professor, muito grande perante alguns países, sim. Nós temos a nossa extensão, né, territorial grande, enorme. Por isso, é possível, né, gerar negócios usando quem? As nossas terras, né? O quanto as nossas terras são importantes, não é isso? E aí diz assim, ó, o nosso país é o maior produtor de grãos do mundo. Meu Deus, professora, que grande riqueza. O que é o produtor de grãos do mundo? Soja. Eu vou destacar a soja, né? A soja, né, é algo assim mesmo que está de grande escala na nossa economia. Professora, será? Gente, tem a soja, tem o milho, isso são grãos, tá bom? Não esqueçam disso, mas eu destaco primeiro a soja. A soja, ela é fortemente. E ela tem a projeção de se tornar a maior, né? Aliás, o nosso país, ele tem extensão de quê? De se tornar o quê? O maior exportador mundial de alimentos do planeta, já no ano de 2020. Exportador. Bom, professora, eu nunca consegui entender o que é exportar e o que é importar. Então, vamos lá. Vamos tirar um pouquinho essa dúvida sua que você tem. Exportar significa vender para outro país. Ou seja, a saída do produto aqui do Brasil. Vamos dizer, algodão. Nós vamos vender o algodão para a China. Então, é o quê? Vai sair do meu país de origem para um outro país. Significa o quê? Que eu exportei. Exportar significa a saída da mercadoria para um outro país, né? A saída do produto. E importar é o quê? A vinda do produto de fora, de outro país, para o Brasil. Um exemplo, comprei o meu celular na China. Então, comprei lá na China e trouxeram para mim aqui o quê? Ia chegar aqui no Brasil. É o quê? Importação. Entendeu? Então, significa isso aí. Deu para entender? É isso? Já sabe o que é exportar e importar. Exportar, saída de mercadoria. Importar, compra de mercadoria. Entrada de mercadoria dentro do seu país. Beleza? Pois é. Vamos lá. Continua, né? Com a quinta maior população do planeta, com mais de 200 milhões de habitantes, né? O Brasil também possui um enorme mercado consumidor. Nós somos muito consumistas. Pois é. E aí nós o quê? Nós consumimos nossos produtos nacionais, como também nós consumimos vários produtos importados. Já sabe o que é importado? Não precisa falar mais, não é isso, galerinha? Pois é. Vamos lá. E o Brasil também, ele se posiciona com a maior parte de exportador de carne bovina e frango.
Ou seja, gente, a gente consome muito frango, né? E muita carne, certo? Nós temos grandes fazendas bovinas aí, várias granjas de frango, né? Então nós somos bastante consumistas com relação à carne, né? Pois é. Então vamos lá. O território brasileiro, né? Ele possibilita o quê? Variações climáticas. Nossa, professora, é tão importante para a economia, importantíssimo. Vejam só por que é tão importante essas variações climáticas. Para o quê? Para esse processo nosso aí de venda de mercadoria. Por que ele é importante? Primeiro, ele colabora para o plantio de diferentes culturas, né? E ele tem o quê? Ele tem o quê? Essas variações climáticas, o que acontece? O país, ele é cortado por dois paralelos. Professora, dois paralelos. Quem é eles? Quem são eles? A linha do Equador, que favorece o quê? O clima quente. Quentíssimo. E quem, professora? E o Trópico de Capricórnio, que favorece o quê? O clima bem frio. Então, por isso que o Brasil, ele tem os seus climas totalmente diferentes, né? Ele tem o quê? As estações, as nossas estações, ela não segue algo, eu vou usar o termo linear para todo o território brasileiro, não. Por quê? Se ele é cortado por dois paralelos, ele favorece dois tipos de clima, como ele vai favorecer as estações do ano normal? Então não tem. Aqui no Brasil nós somos todos diferentes com relação a isso aí. Deu para entender? Linha do Equador, clima quente. Professora, exemplifica, por favor. Nordeste. Nós ficamos bem próximos. Isso. Como é o nosso clima? Caraca, todo mundo já sabe. Quente, pegando fogo. Inclusive agora, né, gente? A gente está aqui derretendo, começando aí pelo mês de agosto. Depois nós vem quem? Nós vem quais os meses? Os bros. E esses aí é para pegar fogo mesmo, né? E aí nós temos quem? O Trópico de Capricórnio, que favorece o quê? O clima frio. Que vai para onde? Lá pro sul. É isso? Lá pro sul, lá pro Rio Grande do Sul, que é frio, gente, cai até gelo, né? Mas é bom pensar nisso. Pois é, então é muito importante, né? Essas variações climáticas para o nosso desenvolvimento aqui capitalista, desenvolvimento o quê? De produção, né? Não só do dinheiro, mas também de produção. As produções dos grãos, como outras coisas também que nós vimos. Carne, né? O frango. Enfim, nós temos assim uma variedade, vários produtos. Adentrando mais um pouquinho, ele diz que também, devido às inexistências de vulcão, favorece. No Brasil não tem? Não, nós no Brasil não tem vulcões ativos, né? Os que ainda tem aqui, eles estão, graças a Deus, dormindo, né? Bem quietos, né? Como também ele fala aqui que a ausência do quê? A ausência de quê? Das atividades tectônicas. Professora, o que raios são essas atividades tectônicas? As placas, gente. As placas tectônicas. Não esqueça, que eu tenho certeza que a professora de geografia ensinou a vocês. Que o quê? Nós estamos, o Brasil, olha, somos maravilhosos. O Brasil está em cima de o quê? De uma única placa tectônica. Por isso que aqui, gente, nós não temos a questão dos terremotos, né? Porém, tem uma pequena rachadura, né? E aí, de vez em quando, de acordo com essas mudanças lá no fundo do mar, a gente sente sim esse tremor, essa movimentação. Professora, no Brasil todo? Não, não é no Brasil todo não. Fica bem aí numa partezinha do Nordeste. Se eu não me engano, é na cidade de... Eu confundo, tá? Eu não sei se é Aracaju, alguma coisa aí, bem próximo, né? Ela tem essa rachadurazinha e sente alguns tremores, ok? Ah, também tem outra parte que às vezes os meninos, as meninas perguntam, professora, mas tem alguns morros, né? Que eles também movem, eles se mexem. E aí as casas caem, os barracos caem. O que acontece com isso aí? Gente, é por causa dos minérios, né? O Brasil também ele é riquíssimo em minérios, né? Ferro, cobre.
ouro. E esses minerais também, eles têm o quê? Como eles passam por baixo, ixi, eu tô ensinando geografia, professora, desculpa, tá bom? Me perdoa mesmo. Como eles passam aí por baixo, infelizmente, causam sim esses tremores, tá bom? Então vamos focar aqui, que senão eu vou dar aula da professora e não posso. Professora Paloma, perdão, tá bom? Mas vamos lá, e a gente vai tirando algumas dúvidas que se houver por aqui, né? E aí ele diz assim, né? Falamos das placas tectônicas, né? E ele diz que o reduzido número de catástrofes naturais posiciona o Brasil como um dos mais promissores espaços de investimento do mundo. O que acontece? Como o Brasil ele tem esse equilíbrio, não tem vulcões ativos, não tem essas catástrofes com relação às placas tectônicas, ele é bem favorecido, né? Ele se destaca aí no mundo. Passa a página que aí a gente vai entender por que ele se destaca. Muito importante. Diz assim, né? Lá no estudozinho de geografia, como vocês viram, o produto interno bruto. O que raios é esse produto interno bruto? Gente, ele é mais conhecido como PIB. Produto interno bruto. Professora, eu não entendi, eu não sei o que é isso, professora. Gente, ele é um indicador de economia do país. Professora, é só um indicador da economia do Brasil? Não. Ele não é somente do Brasil, ele é de todos os países. Todos os países têm esse PIB, né? Ele é onde ele vai dizer o quê? Ele vai identificar o quê? Os aspectos da economia. Se a economia, vamos supor dizer, ela cresceu, com isso significa dizer o quê? Que o número de emprego cresceu, que as famílias estão com desenvolvimento legal, bacana. Ou seja, houve um avanço positivo. Se o Brasil também vendeu muito para fora, lembra como é o nome? Importar, né? Não importar, não, é exportar. Se ele vendeu muito, pegadinha. Se ele vendeu muito para fora, exportou para fora, o que acontece? O nosso PIB cresce. É isso que significa o crescimento, um aumento. Aonde? Vamos ganhar muito dinheiro com isso, né? Professora, mas eu não vejo esse dinheiro. Pois é, gente, porque ele é revertido em outras formas. Principalmente em quê? No emprego. Se isso acontece, as grandes indústrias ou pequenas, gente, é toda uma cadeia, né? Das grandes indústrias até o mercadinho de Seu José vai vender bem. Por quê? Porque as pessoas vão passar a consumir mais. Não é isso? Tem mais dinheiro. E aí toda hora o Yuri vai lá e diz assim: eita, mamãe, eu quero bem o dinheiro para comprar bolacha. Então, isso ou aquilo, isso significa aí. Mas se o PIB, o que acontece? Se o PIB cai, o que foi que aconteceu com a economia do Brasil? Infelizmente, o Brasil não conseguiu vender o esperado para fora. Aí, o que acontece? Parou um pouco, congelou, né? E aí, o emprego começa o quê? A cair. Por quê? Se ele não vendeu muito, a economia para, a economia cai. Por isso que se diz que é muito importante essas vendas. Principalmente, gente, não vou mentir, um grande exportador nosso é a China. A China compra muitos produtos. Assim como também o Brasil importa muitas coisas da China. Certo? Não vou adentrar muito porque no campo da geografia que a gente está apenas explicando, passando aqui, ó, uma pincelada no campo de quê? De artes. Meu Deus, professora, que esse negócio de arte está tão avançado. Pois é, gente. A arte, ela nos leva a vários campos. E aí eu estou explicando essa partezinha, mas eu acredito que você entendeu. Quando esse PIB cai, é porque o quê? A nossa economia aqui congelou, nós não conseguimos vender os nossos produtos. E aí gera o quê? Fatores. Quais são os fatores? Desemprego é um fator. A falta de dinheiro é um fator. Com isso vai gerar o quê? Uma grande inflação. Altas nos nossos preços das nossas mercadorias. Sabe onde é que vai gerar essa alta em primeiro lugar? Lá na nossa comida, que aí nós chamamos o quê? A cesta básica. Ou seja, quando se usa o termo básico, é a cesta mesmo, é bem básica, aquela que tem o arroz, feijão, macarrão. Então isso aí ganha o quê? Um enorme preço. As coisas começam a ficar caras. Nesse momento nós estamos passando por isso. A gente vai no supermercado e a gente já começa a sentir esse impacto, né? Altos preços,
principalmente na alimentação. Então, deu para entender o que é o PIB e por que ele é muito importante? É por causa disso aí, né? Então, aí tem que dizer assim, professora, e o que é esse efeito cascata? Ó, quando não há crescimento do PIB, pode haver o chamado efeito cascata, que é uma redução do volume de produtos e serviços comercializados. Acabei de dizer para vocês, esse efeito cascata, que é o PIB quando ele cai, que tanto os serviços como os produtos, eles ficam caros. E os serviços, eles ficam o quê? Também escassos, fica caro, a mão de obra fica cara dos produtores. Então, gente, gera tudo isso aí na nossa economia brasileira. Então, essa parte dessa aula aqui eu queria apenas explicar para vocês qual é a importância, o que é um PIB, né? E lá no quadro, eu vou até falar, porque eu já encerrei a aula, mas eu não vou. Olha o quadro, diz aí, ó. O nosso país, ele é o quê? O oitavo. Ele é o oitavo, né? Que tem o quê? Ele tem o quê? Como visto na tabela, o Brasil ocupa a oitava posição entre os que? As maiores economias do mundo. Então, o Brasil, sim, ele é muito rico, né? Nós temos uma oferta muito grande de grãos, como também de carne, como outras coisas. Nós temos uma grande riqueza. Professora, e por que essa riqueza ela não é mais assim, favorável, principalmente para as pessoas menos favorecidas? Infelizmente, vocês não podem esquecer que tem os nossos governantes. Muitas vezes é a questão da mal administração. Um governante, ele está lá para administrar toda a nação brasileira, entende? Então, ele precisa ter estratégias para uma boa administração, ok? Então, essa parte aqui é a parte que eu fiquei devendo para vocês para tirarem algumas dúvidas. Qualquer coisa estarei o quê? Lá no WhatsApp. Então me procurem lá que eu direi o que fazer depois. Beijos. Fiquem com Deus. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?